Você já deve ter visto a seguinte situação: uma faixa de pedestre atravessando e o veículo que está aguardando a travessia está com o pisca-alerta ligado. Será que essa prática ela é obrigatória? Será que ela é proibida? Então, no vídeo de hoje nós vamos sanar essa dúvida. Então, fica até o final, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos conteúdos. Ativando o sininho aí, colocando as configurações para todas as notificações, qualquer novo conteúdo que sair aqui no canal, você vai ser notificado e assim você não perde nada. Então vamos ver essa dúvida que a gente recebe regularmente, tá? É muito comum tanto entre profissionais do trânsito quanto entre os condutores, até porque existem relatos de ser uma prática, inclusive, ensinada em processo de formação em alguns estados do país, e aí surge a dúvida, né? Pode ou não pode? Então, primeiro, claro, a gente vai definir o que é o pisca-alerta para localizar. Eu vejo que existe uma grande confusão que acontece entre os condutores de chamar a luz indicador de direção de pisca-alerta, e não é, né? Nós estamos falando aqui da luz intermitente, que ela é utilizada em caráter de advertência, destinada a indicar aos demais usuários da via que o veículo está imobilizado ou em situação de emergência. Essa é a definição oficial que está no anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, pisca-alerta, para fins que nós estamos estudando aqui, para fins do que está na lei, é justamente essa luz intermitente que fica piscando e que é usado em situações de imobilização ou emergência, ou ainda, que não está na definição, quando a sinalização determinar, como nós vamos ver aqui. Mas então, devemos ligar o pisca-alerta ao aguardar a travessia do pedestre? Essa é uma regra que está prevista? Essa é uma regra que deve ser realizada ou uma prática que deve ser coibida? Então, vamos ver o seguinte. O pisca-alerta, ele geralmente é associado a situações de emergência. Normalmente, quando nós vimos um veículo com o pisca-alerta acionado, a gente pensa que houve ali um sinistro de trânsito, que há algum problema à frente, que o veículo está com algum tipo de pane. Né? Então, a primeira coisa que vem à mente. Porém, ele também pode ser utilizado em imobilizações, desde que respeitadas as demais normas. Né? Não posso colocar o veículo em um local proibido estacionar ou proibido parar e ligar o pisca-alerta. Inclusive, nós já fizemos um vídeo sobre essa questão aqui no canal também, vale a pena conferir. Então, veja só, vamos analisar a letra da lei, vamos analisar a legislação de trânsito em relação a isso. Começando com o artigo 40 do Código de Trânsito Brasileiro, que traz no seu inciso 5 justamente as regras do uso do pisca-alerta. O condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações. A linha A, em imobilizações ou situações de emergência. B, quando a regulamentação da via assim o determinar. E ali justamente eu circulo aí o ou, né, para mostrar que é imobilização ou situação de emergência. Tá? Então, não é apenas imobilizações em emergência, é imobilizações ou situação de emergência. Por isso que é importante, apesar de ser uma linha apenas, a linha A, é importante nós entendermos que são duas situações distintas que estão se apresentando ali. Né? E aí tem uma terceira situação, que é quando você tem a sinalização dizendo, por exemplo, escrita lá que o uso da vaga é permitida por tanto tempo, né, 15 ou 30 minutos, desde que com o pisca-alerta ligado, né, e a sinalização determinando o uso do pisca-alerta também. Nós temos a infração, né, em correspondência ao cometimento, ao desobedecimento do artigo 40, inciso 5, nós temos a infração do artigo 251, inciso 1, utilizar as luzes do veículo, aí o pisca-alerta, exceto em imobilizações ou situações de emergência. Então, existe uma infração de natureza média, com penalidade de multa, àquele condutor que não utiliza o pisca-alerta da forma correta, que está usando o pisca-alerta para outra situação. E aí que surge, será então que, ao parar antes, né, imobilizar o veículo antes da faixa e ligar o pisca-alerta, eu estaria sujeito a essa autuação, já que não seria uma situação de emergência? Vamos ver, né? Olhando então lá o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, Resolução 985/2022, do CONTRAN, nós vamos verificar na ficha da infração que nós temos ali uma exceção, né, utilizando o pisca-alerta exceto se for imobilização, e a gente vai verificar alguns conceitos. Primeiro que o manual ele traz o conceito aqui que nos interessa bastante, que é imobilização, interrupção de marcha do veículo para atender circunstância momentânea no trânsito. Então, quando nós estamos falando em imobilização, nós estamos pensando nessa interrupção de marcha. Quando a gente fala em parada ou estacionamento, nós estamos falando daqueles dois outros conceitos que estão no anexo 1. A parada como imobilização para embarque e desembarque de passageiros e o estacionamento, a imobilização pelo tempo superior a isso. Aqui nós estamos falando dessa interrupção de marcha, essa parada ali, entre aspas, né, essa imobilização antes, né, do pedestre atravessar, já que o pedestre tem a preferência na faixa de travessia. Nós temos também o CONTRAN também esclarecendo, que nós acabamos de falar, que a utilização do pisca-alerta não autoriza o veículo a estacionar ou parar em local proibido ou fora da regulamentação da via.
devendo ser aplicada a infração correspondente à situação encontrada, além daquela prevista nessa ficha. Então, está dizendo que se o condutor estaciona em um local que é proibido, né, sobre a faixa de travessia, e está com o pisca-alerta ligado em cima dela, ele está cometendo infração de trânsito. Não é porque ele está com o pisca-alerta ligado que ele pode ficar em local proibido, né? Inclusive, nós já conversamos sobre isso, repito, temos um vídeo sobre essa questão aqui muito interessante. Olha só, ainda na ficha, nós vamos ver o seguinte: na aba quando autuar, né, vai estar lá, condutor que utiliza o pisca-alerta fora das situações de imobilizações e situações de emergência. Então, quando há essa constatação, o agente de trânsito deve fazer a autuação no artigo 251, inciso 1. Quando não autuar, em que situação não deve ser feita a autuação? Condutor que utiliza pisca-alerta para imobilização temporária de veículo, né, ou do veículo, para a passagem de pedestres, ciclistas ou animais, de modo a divertir os veículos que seguem atrás. Então, aqui nós temos a nossa resposta literal, né? Não há infração de trânsito se você imobiliza o veículo antes da faixa de travessia para aguardar o pedestre atravessar. Então, você está aguardando o pedestre atravessar e você liga o pisca-alerta. Essa prática, ela não é proibida. Então, não há infração de trânsito alguma ali. Às vezes as pessoas pensam que, porque não é um problema no veículo, não é um sinistro de trânsito, não tem nada a ver. Trata-se de uma imobilização, por ser uma imobilização, pode-se usar o pisca-alerta, e é uma imobilização que é uma interrupção de marcha. O condutor não está com o veículo em local proibido, ele está aguardando simplesmente a travessia do pedestre que tem preferência ali na faixa. Então não há infração de trânsito. Agora, existe a obrigatoriedade de ligar o pisca-alerta para o pedestre atravessar? Também não existe. Então acaba sendo o quê? Uma recomendação, uma questão de segurança para que os condutores que estão se aproximando, eles possam saber que o veículo imobilizou, saber que ali talvez exista alguma situação que exija uma atenção redobrada, que é o caso do pedestre atravessando. Mas veja, pedestre atravessando a faixa, isso não é uma situação de emergência, certo? Isso é apenas uma condição do trânsito dada pela sinalização, reforçada pela lei, né, de que é a preferência do pedestre, e o condutor simplesmente está com o pisca-alerta ligado como uma forma de alertar os condutores que se aproximam, né, e que podem, eventualmente, poderiam atingir o pedestre. Então, para título de direção defensiva, de condições de segurança, de condução segura, é muito interessante que você possa ligar o pisca-alerta nessas situações. Agora, repito, isso não é obrigatório e, se você fizer, você muito menos estará cometendo infração. Não está. Então, pode fazer, se você achar interessante, importante, fica a recomendação, mas não é obrigatório, certo? E aí, você sabia disso? Deixe seu comentário aqui embaixo. Também aproveito para comentar algum assunto de legislação de trânsito que você gostaria que nós tratássemos aqui no vídeo. Estamos selecionando dúvidas para os próximos conteúdos aqui no canal da UniCFC. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal e acompanhar a UniCFC nas redes sociais. Até mais.